Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a você que nos acompanha pela nossa transmissão na internet. Como o nosso querido Josué bem pontuou, obrigado por deixar-nos entrar aí no seu lar. E é motivo de muita alegria para a gente poder compartilhar a palavra de Deus a vocês. Mas fica aqui uma dica, fica aqui uma exortação para que você venha cultuar a Deus aqui conosco, porque cremos que o culto ao Senhor fazemos aqui presente com os nossos irmãos. Então, tendo oportunidade, estamos aqui exatamente na Rua da Consolação, 1218, no Teatro Comune, que fica ao lado da estação de metrô Higienópolis Mackenzie. Não dá 3 minutos. Aí você pode nos visitar todos os domingos às 10h30. Como o Josué bem pontuou, estamos seguindo os protocolos de saúde. Bom, meus irmãos, vamos à nossa continuação da série Os 5 Solas. Neste mês tão importante para a igreja protestante, para a igreja evangélica. A palavra evangélica e protestante no Brasil não tem a mesma conotação da língua inglesa, que é ali uma diferenciação, mas enfim, não vamos entrar por aí. É uma data que nós, cristãos, protestantes e evangélicos, devemos comemorar. 31 de outubro foi escolhida como a data. Este ano comemoramos 504 anos deste momento tão importante. Hoje, se podemos estar aqui na Igreja Batista no Centro, e tantos outros irmãos espalhados pelo mundo nas mais diversas denominações evangélicas protestantes, foi por conta da graça, da mercê do Senhor, que pensou homens e mulheres neste momento da história e ali, pagando com a própria vida, abandonando tudo aquilo que eles haviam construído, por conta de redescobrirem a palavra de Deus, legaram essa oportunidade. Então, que hoje a gente possa comemorar nesse segundo encontro. Falamos no primeiro, domingo passado, e você pode nos acompanhar pela nossa página no YouTube, acerca do sola gratia, somente a graça. E hoje o tema que nos cabe é sola fide. Em outras palavras, justificação pela graça, mediante a fé, somente. É isso que a palavra no latim sola significa, somente. Então, gostaria que você nos acompanhasse agora, e para isso vou pedir que a igreja se coloque em pé. Faremos a leitura em reverência à palavra de Deus, do texto de Gálatas 2, dos versículos 16 a 21. Então, a palavra do Senhor hoje, esperamos que ela fale ao nosso coração, mediante o Santo Espírito de Deus que há de trabalhar na exposição deste texto. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 2, versículos 16 até o 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ó Deus triuno, na beleza da sua majestade, nos colocamos aqui como seu povo. Eu me coloco aqui como seu servo, Senhor. E é assim que inicio esta oração, para dizer que Tu és Senhor. Tu és Senhor, Quírios, o governador da Tua igreja. E nós aqui, Senhor, hoje, com essa oportunidade de podermos compartilhar as verdades do Teu Evangelho, nos colocamos com temor e tremor na Tua presença. Fala ao Seu povo mediante a Sua palavra. Trabalha em nossos corações as verdades bíblicas, pois elas são o fundamento, a base, a orientação, o nosso norte, para vivermos dia a dia e cumprirmos aquilo que a Tua palavra nos ensina, vivermos para a Tua glória. Tende misericórdia da minha vida, Senhor, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Seja o Senhor verdadeiro e todo homem falso diante da Tua presença, Pai. Que Cristo Jesus, aquele que imputou sobre nós a justificação através do sacrifício que ofertou a Ti, seja glorificado em nosso meio. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, ao coração daqueles que nos ouvem, e que a Tua palavra possa ser exposta da maneira como ela é, segundo aquilo que o Senhor nos deixou. E assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. No século XVI, momento ao qual nós mencionamos acerca da Reforma Protestante, bem como em grande parte da idade ou da época medieval, que são esses anos ou séculos que antecedem isso, a religião cristã, ela estava entrelaçada de muitas maneiras, principalmente pelo jogo das forças políticas da Europa e de outras regiões. Quando o Império Romano do Ocidente, ali pelo ano 500 e 600, perde o seu poderio, a igreja que havia sido reconhecida por um desses imperadores romanos vai ganhando força de tal maneira que a sua importância religiosa passa a ser também uma importância política. Reis, imperadores, monarcas, homens de poder vinham pedir a bênção da figura principal da igreja, à época, o Papa. Nesse momento especial da cristandade, em outras palavras, da comunidade cristã, a gente tinha ali no imaginário daqueles que frequentavam as igrejas um cristianismo muito enfatizado, muito levado ao entendimento daquelas cenas terríveis do juízo final. Obras clássicas são construídas durante essa época para retratarem exatamente o juízo final. O Inferno de Dante, por exemplo. Quem não conhece esse clássico, que tenta retratar ali exatamente de uma maneira poética o entendimento. Cenas deste juízo final, a gente pode observar, se você assim um dia tiver a oportunidade, Deus lhe der essa graça, fica aqui a minha oração nesse favor, você vai verificar nas igrejas que foram construídas durante essa época, ali na Europa, imagens esculpidas nas fachadas das catedrais góticas, exatamente mostrando essa face de um Deus juízo, de um Deus juiz, castigador, santo, mas ao mesmo tempo ausente, retratando esse imaginário.
Bom, é nesse contexto que o nosso querido personagem que temos falado, a qual o Senhor escolheu para começar ali todo o movimento da reforma, Lutero, nasce em meio a toda esse imaginário. Sua percepção de Deus e a das pessoas que ali viviam na mesma época era uma percepção de Deus sendo um juiz severo, castigador, cruel. Lutero, diziam os historiadores, temia e tremia diante do fato de que não tinha certeza acerca da salvação eterna. E isso marca a sua vida de tal maneira, tão profundamente, que poderíamos dizer que neste momento da vida, Lutero era um homem angustiado. Como todo jovem da sua época, seguiu as orientações dos seus pais, da sua família, quanto aos estudos. E um fato interessante, quando ele estudava na cidade alemã de Erfurt, ali nos primeiros estudos, principalmente buscando ali a formação na área do direito, seus pais desejavam que Lutero fosse um advogado, um jurista, que esse receio acerca da salvação que ele nutria por conta do seu tempo, se acentuava ainda mais, porque no trajeto, no caminho que Lutero fazia até a sua escola, ele se deparava sempre com uma imagem, uma estátua esculpida representando Cristo. Pasmem, meus irmãos, com aquela figura terrível de um Cristo que tinha em sua boca saindo uma espada presa ali entre os seus dentes e um olhar penetrante que assombrava Lutero diariamente. É nesse momento da sua vida que um fato acontece. O fato marcou tanto a vida de Lutero que Lutero deposita nisso um valor teológico. Numa dessas folgas da escola, ele voltando da cidade dos seus pais, indo até outra cidade, ele se depara com uma tempestade, mas não uma tempestade qualquer, uma tempestade de raios e trovões. Lutero fora pego de surpresa, meus irmãos. E essa violenta tempestade, ela causou uma experiência tão marcante que nesse significado espiritual, Lutero acreditava, palavras dele, que Deus havia soltado os trovões do céu para julgar sua alma. Confesso que tem algumas tempestades que a gente imagina isso. Principalmente se a tua visão acerca da justificação, da redenção e da salvação ainda não é muito estruturada sobre a justificação pela fé. E ali você acha que é um juízo de Deus. É comum a gente ouvir isso na boca das pessoas simples. Pois bem, diante dessa perspectiva de morte, Lutero então, temendo que aquilo tiraria sua vida, e se ele estivesse para encontrar a Deus, nesse desespero de que a sua alma não encontraria argumentos capazes para que ele pudesse ter a certeza da sua salvação, ele resolve fazer uma oração e uma jura. E ali então ele apela para Santa Ana. Estou olhando aqui para o lado porque Ana é minha esposa. E o título santa dela é de Cristo. Mas Lutero havia ali se valido de uma imagem que era comum na sua família, porque seu pai tinha negócios na área de mineradores. E Santa Ana, segundo aí uma tradição, mesmo não sendo reconhecida até pela própria Igreja Católica, dizia ser a mãe de Maria, mãe de Jesus. E por conta disso ele ora a essa Santa Ana e ali então resolve jurar que se ela o livrasse daquela tempestade, ele se dedicaria à vida como monge. E então, 2 de julho de 1505, a vida de Lutero muda.
Lutero, agora como monge, imaginava que, vivendo com as práticas comuns a estes homens, cumprindo com seus deveres religiosos, o seu coração encontraria paz. Lê do engano. A cada dia que se passava, o seu coração se tornava mais angustiado. Pois nessa busca pela aceitação, nessa busca através dos méritos, daquilo que ele entendia que podia conquistar de Deus, ele não encontrava paz em seu coração. E assim, enfrentando constantes jejuns, vigílias, penitências severas, buscava se apresentar justo diante de Deus e alcançar o favor dele. Ele mesmo dizia assim: como posso eu ousar crer na graça de Deus, se é certo que ainda não se operou em mim uma conversão? Preciso necessariamente mudar de vida para ser aceito por ele. Eu era, na realidade, palavras de Lutero, um monge piedoso. Anos depois ele escreve: segui os preceitos da minha ordem com mais rigor do que posso exprimir. Se fosse possível a um monge obter o céu por suas obras monacais, eu era certamente um dos que tinha direito a isso. Todos os frades, monges que me conheceram, podem ser minhas testemunhas. Se tivesse continuado por muito mais tempo as minhas penitências, ter-me-iam levado à morte. A força de vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Anos se passaram, em 1512, o então monge se torna doutor em teologia. E então agora, como professor de uma universidade, lá na cidade de Wittenberg, ele lecionou durante 4 anos sobre o livro de Salmos, as cartas aos Romanos e Gálatas e a carta aos Hebreus. E desses seus estudos e pesquisas na palavra, Lutero então começa a questionar e colocar em xeque os problemas que a igreja de sua época viviam. É daí que surgem então as 95 teses. 31 de outubro de 1517, Lutero apregoa nas portas da igreja as suas teses. Teses essas que questionavam a maneira pela qual a igreja lidava com as coisas e aquilo que ele estava vendo. Bom, não preciso dizer que a partir desse movimento, as consequências mudaram não só a Alemanha para sempre, mas toda a Europa, todo o mundo cristão. Lembremos que, neste momento, meus irmãos, a fé cristã era praticada muito pela tradição e pelas regras que a igreja ditava como as coisas de Deus deveriam ser. A maioria das pessoas não tinham acesso e o alcance em suas mãos da palavra de Deus. Por isso você, toda vez que abrir a sua Bíblia, louve a Deus pela oportunidade de você ter acesso à Sagrada Escritura. Neste momento da história, apenas os monges, aqueles que estavam de certa maneira envolvidos com o clero da igreja, tinham acesso. A grande maioria dos teólogos que formatavam esse entendimento durante todo o período medieval, a partir ali de Agostinho até esse momento de Lutero, foram ali adicionando, século após século, entendimentos sobre como deveria ser a vida do crente, do cristão. Como deveria ser operada a salvação, a redenção. A ponto de que as pessoas, durante esse período, viviam em um suspense não resolvido, temendo a condenação, mesmo sendo cristãos. E isso fazia com que eles cumprissem as orientações e deveres que
aquele momento, aquela forma de enxergar que a igreja havia colocado, os impunham. Penduricalhos. Algo a mais, aquilo que a palavra de Deus revelava sobre a redenção e sobre a salvação. E assim, nessa série e nesse afã de quererem alcançar essa mercê e a graça de Deus, elementos comuns da vida do crente se tornam sacramentos. A confissão dos pecados, tendo ali a figura de um sacerdote, se torna um sacramento, sendo então entendido que aquele ato atribuía graça à vida daquele que se confessava. Até hoje é assim. Penitência, disciplina, intercessão nos méritos de outro. Aqueles que eram conhecidos e chamados de santos alcançaram tamanho favor a Deus por conta do mérito da sua vida, que de alguma maneira ali na sua conta com Deus sobrou ali uns creditinhos. E esses créditos são emprestados a outros. Isso é o que se entende por intercessão dos santos. Autoajuda e boas obras. Bom, a justificação do crente naquela época para a igreja não era final e definitiva, meus irmãos. O que seria apenas no dia do juízo final. E assim, a fé formada por atos de caridade receberia a vida eterna por merecimento. Merecimento pleno quando você conseguia alcançar essas obras e praticar esses atos, ou um merecimento que viria através de outros elementos que até hoje perduram no ensinamento da igreja romana. Havia um caminho alternativo. Se você que recebeu a justificação, esse era o entendimento deles. Ali, pelo batismo, essa justificação era trabalhada, mas se você cometesse um pecado mortal, daqueles elencados, você perderia. E então, um caminho alternativo, um atalho, lhe era oferecido. E esse atalho, então, passava pela confissão dos pecados, pela penitência. E se você novamente errasse, você poderia ainda usufruir do crédito de outro. É aí que surge a ideia do purgatório, onde você passaria um tempo para ser lavado e então fosse levado à presença de Deus. Bom, coisas estranhas e alheias àquilo que a palavra de Deus e que as Escrituras apresentam no processo de redenção e de salvação. E assim, meus irmãos, esses elementos não bíblicos foram adicionados na maneira pela qual as pessoas alcançariam o favor da igreja e, por conseguinte, o favor de Deus. Lutero viveu tudo isso e vivia tudo isso. E continuava angustiado porque não encontrava paz. Até que um dia, em uma leitura daqueles estudos na carta de Romanos, ele se depara com a palavra de Deus lá em Romanos 1,17, que diz assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo fazendo menção a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15, quando a primeira vez nós temos esse entendimento sendo mencionado na vida de Abraão. E percebam, Abraão está ali no começo da sua jornada. Ele ainda não havia obtido as obras que validariam essa justificação, mas Deus diz que ele foi chamado justo. Deus imputando a sua justiça por meio da fé em Abraão. Paulo, então, faz isso em Romanos, e Lutero, então, por intermédio do Espírito Santo, começou a entender. Lutero escutou a Bíblia. Há uma diferença muito grande em lermos a Bíblia, e talvez você que nos ouve ou que está aqui tenha lido e tem feito a leitura, mas quando você escuta a Bíblia, o homem não é mais o mesmo. A vida do homem e da mulher que se depara com a palavra de Deus é colocado em xeque. Lutero ouviu pela primeira vez a Bíblia.
por mais que ele havia lido. Cristo Jesus, e apenas ele, bastava. Bom, Lutero vai dizer, noite em dia eu ponderava até que via conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Lutero, continuando, em razão desta descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado. Essa passagem de Paulo, das Escrituras Sagradas, tornou-se para mim o portão para o céu. Os céus se abriram para Lutero, meus irmãos. A partir desse entendimento e até o então monge angustiado, apavorado, tem seu coração pacificado. É angústia que está no seu coração? Você não consegue entender ainda? O remédio está posto. A palavra de Deus é a única capaz de pacificar o coração do homem. A doutrina, então, da justificação pela graça, mediante a fé, tornaria-se o núcleo da reforma protestante. Nesse ponto, você deve estar se perguntando, tudo bem, entendi bem a história de Lutero, uma boa introdução que você fez, gastou tempo explicando como é que se dava essa ideia de redenção. Mas o que é essa descoberta de Lutero? Tem a ver com um texto em que lemos de Gálatas. E será que essa tal justificação pela graça, mediante a fé somente, é uma doutrina bíblica? Tenho certeza que vocês pensaram nisso. Esse é o papel do crente. Hoje mesmo explicava isso para o meu filho. Falava para o Lorenzo, cadê sua Bíblia? E a gente fez ele voltar, porque eu falei, e se o papai fala alguma coisa que não está na Bíblia? Como é que você vai saber se você não ler a palavra de Deus e saber se ali está? Então essa doutrina, será que ela é importante para nós ainda nos dias de hoje? Por que estamos aqui? Bom, me permita então responder isso indo ao texto. Voltemos lá na carta de Gálatas. Bom, meus irmãos, o trecho selecionado aqui, ele faz parte de uma perícope ainda maior, que é a perícope que vai exatamente do capítulo 2:1 até esse versículo 21. Na verdade, toda a carta aos Gálatas, a gente tem ali no contexto Paulo escrevendo aos irmãos de Gálatas para os exortarem acerca da acusação que eles haviam abandonado o verdadeiro evangelho, por uma espécie de adaptação do evangelho, mais um moralismo judaico, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, mais o cumprimento de algumas coisas da lei mosaica. Gálatas 1:6 vai nos trazer essa ideia. Paulo, então, ali, você voltando um pouquinho para a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, estou muito surpreso, maravilho-me, irmãos, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, declarou Paulo. O contexto é exatamente acerca deste assunto. O verdadeiro evangelho de Deus, de Cristo, sendo colocado em xeque pela adição de algumas coisinhas que esses judaizantes, quem eram? Cristãos hebreus, cristãos judeus, que requeriam dos cristãos gentios, que eram os outros povos que não eram judeus, que seguissem alguns preceitos da lei mosaica. É disso que a carta aos Gálatas vai falar. Eles estavam questionando, além dessas coisas, a própria autoridade de Paulo, dizendo que Paulo os havia ensinado um outro evangelho. Uma vez que ele não obrigava os cristãos gentios a praticarem o rigor da lei mosaica e começaram a disseminar essas coisas. Percebam, meus irmãos, como esses atos, essas coisas dentro do bojo da igreja já existiam já nos primeiros elementos ali, enquanto a igreja estava sendo formada. Por isso a importância da gente sempre validar o ensino de acordo com a palavra de Deus. E nasce no seio, no meio da própria igreja essas coisas.
Bom, de certa forma, para eles, os cristãos, para serem justificados, precisariam, além daquele trabalho que Cristo exerceu e tudo aquilo que ele conquistou na cruz, praticarem a lei mosaica, a ponto de que eles precisariam, inclusive, se circuncidar, que era uma prática tipicamente judaica. Algo a mais. Um penduricalho para alcançar a graça, a mercê de Deus. Muitos dos cristãos ali aceitaram essas falácias, essas mentiras. Inclusive, nessa parte que lemos, que vai começar ali no versículo 11, nós temos do nada o próprio apóstolo Pedro sendo exortado, sendo resistido face a face, em uma ocasião em que ele estava ali em Antioquia. Pedro havia se deixado levar por essas adições. O trecho, então, que a gente lê é este confronto em que Paulo trava com Pedro. Paulo, neste confronto, nesta discussão, neste resistir face a face, é como se Paulo colocasse diante de Pedro e o resistisse. Exatamente, o tom aqui é de conflito. E por conta disso ele vai explicar. E é onde surge então aquilo que lemos, que é a base da explicação acerca da justificação. Paulo então valida o evangelho que ele havia compartilhado, inclusive aqui em um determinado momento, ele vai ali nesse versículo 2:11, e eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia e veja o que ele diz. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. E a partir daqui, Paulo vai desenvolver toda a sua tese, reforçando que a justificação pela graça mediante a fé somente era uma doutrina bíblica e não uma doutrina qualquer, mas uma doutrina central, a ponto de validarem o que Lutero e os reformadores redescobriram. Percebam que o texto bíblico aqui, meus irmãos, vai nos revelar exatamente isso que falamos acerca da doutrina. Ela é tão fundamental, nós vamos verificar aqui, que Lutero estava correto quando a redescobriu e se colocou ali, face a face, diante das autoridades eclesiásticas, as autoridades religiosas da sua época. 2:11 nos diz então que o ambiente é de confronto. Aqui não confunda as tretas que a gente hoje tem na internet, em que meia dúzia aí de menino que não entendeu a dimensão do que significa uma tradição reformada, a teologia reformada sai. Não confunda isso. Tem muito pastor aí que passa o dia inteiro tretando na internet, achando que está cumprindo com isso que a gente está lendo aqui. Não. Prestem atenção, nós vamos mostrar exatamente que o ponto é tão importante que Paulo, por essa atitude de Pedro, ele vai bater de frente. Pedro era a coluna junto com Tiago e com João daquele momento da igreja. Mas Paulo, por conta daquilo que ele viu Pedro fazendo e todo aquele movimento do judaizante, ele percebeu que Pedro havia se tornado repreensível. É isso que a gente leu no versículo 11. A postura equivocada de Pedro, meus irmãos, mexia com uma questão primordial da nossa fé, fundamental, que coloca em xeque o verdadeiro evangelho de Cristo. Gálatas 2, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigar os gentios a viverem como judeus? O momento aqui, meus irmãos, era crucial. A igreja estava sendo formada e tomando forma. O embate, então, era a necessidade do cumprimento daquilo que esses judaizantes estavam falando, do moralismo judaico,
das práticas da lei mosaico, em outras palavras, adicionando ao evangelho algumas coisas do entendimento deles. Interessante que Pedro, lá em Atos 10, havia tido uma experiência que o Senhor, quando naquela visão, abaixa aquele lençol branco com os animais impuros, que segundo a lei judaica não podiam ser comidos, e diz assim, come. E Pedro vai resistir durante 3 vezes, até que ele escuta uma voz dizendo, por que torna impuros aquilo que eu purifiquei? Pedro já tinha vivido essa experiência e logo depois ele vê o movimento do Espírito Santo falando a gentios. E ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo no ministério de Paulo e Barnabé, uma vez que Paulo também, depois de muito tempo, quando esteve em Jerusalém, foi até Pedro, João e Tiago. E ali é ofertado a ele a destra, ou seja, validando que o chamado dele de Barnabé era um chamado aos gentios. E ali ele é recomendado a não esquecer das ofertas aos pobres, o que ele faz por todas as cartas do Novo Testamento. Então, meus irmãos, olha que interessante a atitude de Pedro, mesmo sendo conhecedor e tendo vivido, vai na contramão do evangelho. Por isso a importância de você estar à igreja. Por isso a importância de vivermos em comunidade. Por isso a importância de uma liderança plural. Eu não subo aqui, ou eu venho nesse púlpito, trazendo e derramando sobre vocês aquilo que eu bem entender. Eu tenho aqui os meus irmãos presbíteros, que na segunda-feira, na quarta, vão olhar para mim e dizer, olha, aquilo que você disse não está de acordo com a palavra de Deus, precisamos corrigir. Olha, validou aquilo que você disse, está de acordo com a palavra de Deus, porque estamos suscetíveis a isso. Percebe então a importância do presbitério? E por isso que nós, da tradição reformada, vamos sempre tocar nesse ponto, a importância de uma liderança plural. Porque, meus irmãos, eu e os meus irmãos aqui, Mateus e Josué, somos copastores. Porque o sumo pastor é Cristo, o rebanho é dele. Ele nos dá esse privilégio e nós aqui com temor e tremor cumprimos com o nosso ofício, que é alimentar, pastorear, que é indicar o caminho, mas não daquilo que eu acho, mas de acordo com que a palavra de Deus nos conhece. Percebe, meus irmãos, a ênfase, então, que as Sagradas Escrituras nos mostra aqui? Percebem? Nessa conversa aqui de Paulo, explicando a justificação pela fé em Cristo Jesus, não foi qualquer escorregadinha, qualquer falha ali que o apóstolo Pedro fez de menor atenção. O erro de Pedro foi crasso. O erro de Pedro, a sua atitude, meus irmãos, estava validando aquilo que Paulo vai apontar no versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não! Isso é base central para as nossas vidas, para o evangelho. Paulo vai apontar na discussão que o elemento em jogo ali era o entendimento correto sobre o plano da redenção, a maneira pela qual Deus imputa aos homens a justificação. E essa é feita mediante somente em Cristo. E o instrumento pelo qual ele faz isso é a fé, que é dom dele. Lembrem-se de Efésios 2, estávamos mortos espiritualmente. Então, primeiro, Deus nos regenera. Se eu pudesse dividir aqui naquilo que a gente chama de ordo salutis, ou ordem da salvação, a regeneração antecede. Somos regenerados para que então a fé atue em nós e por intermédio da fé a justificação. Tem muita gente achando que a fé vem antes. Eu tenho fé e aí eu sou regenerado. Não! Mortos, Efésios 2 vai nos dizer, você, por melhor que seja, por mais bonzinho, educadinho, perfeitinho, se você não confessou com seus lábios que Cristo é Senhor e Salvador da tua vida, você está morto espiritualmente. E o resultado dessa morte, no juízo, é a perdição. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas para que isso aconteça, é preciso mover-se. Um mover do Deus Todo-Poderoso para regenerarmos. E aí então, através da fé, que é dom de Deus, que vem mediante a graça, como o Marcos bem orou aqui, nós somos então justificados. Pedro então e os judaizantes estão fazendo o quê com aquela conversinha de aplicar alguns penduricalhos, como a gente viu no momento de Lutero? E pasmem, como a gente ainda vê hoje em igrejas evangélicas. Aqui dá tremedeira, dá medo. 500 anos se passaram e a gente volta para a mesma prática. Penduricalhos que vão dar paz ao homem. Falaremos disso daqui a pouco. Meus irmãos, a gente aprende nesse texto, então, que a doutrina da fé, a doutrina da justificação por intermédio da fé, ela é uma doutrina tão fundamental a ponto de Paulo resistir a Pedro. E a Bíblia não poupa aqui detalhes. Ela vai dizer que Paulo fez isso face a face. Então, meus irmãos, Lutero estava certo quando ele afirmou a importância da sola fide. Não porque ele criou alguma coisa, ou porque ele era fantástico, era já alguém merecedor por conta daquilo que ele tinha feito. Não, pela misericórdia de Deus, ele foi pensado na sua época para que a gente pudesse redescobrir essas verdades. E é isso que você e eu precisamos todos os dias nos lembrarmos acerca dessas verdades tão importantes na nossa vida. É isso que nos traz a paz. É isso que nos traz o conforto e não a sua busca constante nas coisas deste mundo, meus irmãos. Então Lutero vai dizer que ele descreve a justificação pela fé, o sola fide, tão importante que ele diz que é um resumo da doutrina cristã. E este é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. É isso que lemos. É isso que nos aponta a carta aos Gálatas no capítulo 2. Por isso, meus irmãos, o embate estava correto. Aqui não era uma treta besta para mostrar conhecimento e vomitar que eu sei teologia e você não. Aqui, Paulo estava diante de um momento crucial. Lutero redescobriu aquilo que Paulo tinha como mais importante na sua vida. O embate estava correto, sim. Não podemos, meus irmãos, negociar as verdades do Evangelho, ainda que isso custe a sua própria vida. Você tem visto aí os movimentos no mundo. Países que outrora eram chamados de cristãos, como o Canadá, cerceando essa liberdade dos cristãos de poderem manifestar. Meu irmão, não vai tardar muito tempo para que a gente seja proibido de ler a Bíblia, uma vez que a Bíblia vai ser considerada um documento que prega contra o feminismo, que prega contra a liberdade dos casamentos espúrios que a gente tem por aí, que fica apontando o erro do homem. Não vai tardar muito para que a gente seja proibido. E é nessa hora que o embate merece ser feito. Homens pagaram com a própria vida para sustentar a verdade do Evangelho. Então, embora, meus irmãos, os ensinos do sola sejam apresentados aqui por nós em 5 encontros, eles são integrados, eles formam um processo único, porque eles tratam acerca da salvação, eles tratam acerca do plano da redenção. E, em especial, prestem atenção no sola gratia, no sola fide e no solus Christus. Se a gente pudesse pensar esses três, a gente chamaria eles de núcleo que está ali, no centro dessa exposição da tradição reformada e daquilo que nos caracteriza como protestantes ou evangélicos ou crentes protestantes. A graça é o fundamento da nossa salvação. Ela nos dá a razão pela qual nós somos salvos. A graça é a causa da nossa salvação. Favor imerecido derramado por Deus. Cristo é o agente desta salvação. Ele é o executor da nossa salvação. Ele é aquele pelo qual
ou por quem somos salvos. A fé é então o meio pelo qual somos salvos, a causa instrumental. Não é por ela, mas é através dela. Porque o agente é um só, Cristo Jesus. Meus irmãos, não é o moralismo judaizante, práticas do Antigo Testamento, a guarda de algum dia, a maneira como nós nos portamos, os cumprimentos e deveres religiosos que nós aqui temos, nossa autopiedade, nossos atos de bondade, não são as penitências, não são os atos meritórios de outros, não é nenhuma outra coisa. A fé é a causa instrumental, somente ela, sola fide. É importante, meus irmãos, integrarmos isso, graça, fé, Cristo na minha e na sua vida. Foi essa volta ao texto bíblico que Lutero, Calvino, Zwinglio, Butzer, Martin Butzer, Farel, Beza, John Knox e tantos outros reformadores, nossos irmãos ali do século seguinte, quando escreveram os grandes tratados de confissões de fé, como a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, que tem ali o pressuposto como a Confissão de Fé de Westminster. Estes homens, meus irmãos, olharam para o Novo Testamento e encontraram o respaldo pelo qual eles queriam. Porque o Novo Testamento validava aquilo que Deus havia feito no Antigo Testamento. A causa da salvação de Gênesis e Apocalipse é uma só. É a justificação da fé imputada ao homem. A diferença do Antigo e do Novo é que no Antigo, eles olhavam a sombra daquilo que havia de acontecer na cruz. E esta fé lhe era imputada. E por isso eles realizavam as boas obras. Nós, no Novo Testamento, olhamos para o ato consumado. Mas o motivo é um só. O sacrifício de Cristo. Mediante esta fé imputada sobre as nossas vidas, essa justificação. Caminhando então para a aplicação desse texto, meus irmãos, percebam que Paulo confronta Pedro, porque a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé somente, impacta, não só na maneira como nós vamos construir a nossa teologia, nosso arcabouço de doutrinas e dogmas, não, impacta o cristianismo verdadeiro, a vida do homem e da mulher em Cristo no seu dia a dia. Quando nós acreditamos que além da graça, desse favor imerecido, por melhor que você seja ou se ache, da justificação da fé em Cristo, somente precisamos de alguma outra coisa, um penduricalho, alguma outra prática na nossa vida religiosa. Quando nós achamos que para alcançar o favor de Deus, como aqueles judaizantes e o próprio Pedro estava fazendo, a gente precisa de algo a mais do que aquilo que foi consumado. A consequência é uma só. Anulamos a graça de Deus, meus irmãos. Anulamos aquilo que nos traz a paz. Não podemos deixar que esse princípio morra na igreja, ou seja, legado de lado como muitos o fazem por aí. Isso anula a graça de Deus, e é a graça de Deus, o favor imerecido que traz paz ao coração do homem e que nos justifica, nos dá a salvação. Resumindo, meus irmãos, justificação por fé somente é uma abreviação de justificação por Cristo. Bom, alguém aqui pode me perguntar, tudo bem, pastor? Ou você aí, o que é justificação? Ainda não respondi isso, é verdade. Vamos então o que é justificação, segundo aquilo que a gente pode aprender em Paulo, tendo como fundo aqui a carta aos Gálatas, o livro de Romanos, a carta aos Romanos, e tudo aquilo que Paulo vai construir em suas cartas, inclusive tomando emprestado também a carta aos Hebreus, que não é de Paulo. Pelo menos esse é o entendimento que temos em teologia.
de acordo com aquilo que o Antigo Testamento nos coloca. O que é justificação? Justificação é um veredito, a palavra final de que Deus declara no seu tribunal. E ele é oposto à condenação. Ser justificado é o oposto a ser condenado. Condenação essa que a gente carrega pela queda. Quando os nossos pais, Adão e Eva, lá no Éden, são expulsos do jardim porque desobedeceram aquilo que Deus havia colocado para eles. O Deus que é santo não podia tolerar o pecado em sua presença e nem mesmo permitir que o pecado seguisse impune. Porque além da expulsão da presença de Deus, o que a queda gerou? A queda gerou outro efeito. Esse outro efeito é que nós fomos corrompidos na nossa natureza. O salmista Davi, lá no Salmo 51, vai dizer: o nosso coração, ele foi concebido em iniquidade, nascemos em iniquidade. Minha pequena Lívia, de 4 anos, que me olha ali, que não está entendendo nada ainda, não é boazinha. Ela carrega sobre ela as marcas da queda. Então, para que o homem pudesse novamente gozar dessa comunhão com o seu Criador, um preço precisaria ser pago. Mas esse preço precisaria ser pago por um ato culminante de uma vida toda de obediência perfeita e um sacrifício satisfatório. A lei do Antigo Testamento, ela era a sombra daquilo que Deus já havia preparado na eternidade para nos justificar, porque ele sabia que o preço não poderia ser pago. Você não pode pagar esse preço. Por melhor que você se ache, essa presunção você precisa jogar por terra. O sacrifício tinha que ser satisfatório. Nós estamos falando de Deus, santo, justo, criador de todas as coisas. Ser justificado, então, é receber a morte expiadora, substitutiva no seu lugar, no meu lugar, propiciatória de Jesus, o Cristo. E essa morte foi esse ato culminante, meus irmãos, de uma vida toda de obediência que Jesus fez pelo seu povo, por a sua igreja, por aqueles que ele chama de seus. E essa obediência perfeita, junto com a morte sacrificial de Jesus, é que constitui a única base sobre qual a pessoa é justificada. E é em Cristo, por Cristo e mediante Cristo, meus irmãos, que somos unicamente justificados. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também os justifica gratuitamente. A fé pelo qual se é justificado é um instrumento, não como nós que desejamos e usamos fé de uma maneira espúria. Hoje mesmo, no seu time de futebol, você tem fé que ele vai ganhar. Não é essa conjugação errônea, essa esperança, esse desejo, não. Fé e esperança bíblica, ela está pautada naquele que pode fazer e não no desejo daquilo que eu quero. É na palavra de Deus. É no Deus a qual pode garantir. E isso, então, é algo que o próprio Deus provém ao seu povo. Essa justificação só acontece com a união nossa em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, meus irmãos, recebendo e se apoiando em Cristo e na sua justiça, esse será o único instrumento de justificação. Pensemos um pouco agora sobre a sua vida comum e a minha. Quando eu e você, meus irmãos, nos esquecemos do nosso dia a dia, e assim fazemos constantemente, de que somos justificados pela graça, mediante a fé, somente, por mais que você e eu nos esforcemos, lembremos que tudo foi por conta de Cristo. Se a gente se esquece disso, a gente vai, de alguma maneira, achar que temos mérito.
que alguma ação que eu faça pode dar elementos para você barganhar com Deus. Não é isso que você faz? Quando você todo santarrão, todo santona, Santa Ana, dobra os seus joelhos, o Santo Márcio do pau oco, e ali, porque aquela semana você orou, jejuou, fez boas obras, você ora ao Senhor por um desejo do teu coração, no fundo, o que você está fazendo? Sendo presunçoso, achando que você tem algum mérito por alguma coisa que você faça. E aí você se esquece da graça e da justificação pela fé. No nosso íntimo, a gente pensa isso. Por isso que quando Pedro orou aqui, ele orou exatamente pedindo a confissão dos nossos pecados, meus irmãos. E a gente fala, o Senhor está vendo, né? Estou fazendo a minha parte. Estou cumprindo exatamente com a bula do momento, com a prática que você acha religiosa que vai te aproximar de Deus, as boas obras, como muitos por aí acham que essas boas obras vão te levar. Lê do engano. Muitos usam a oferta como barganha, campanhas e campanhas, para que você tenha 12 meses do ano abençoados. Faremos aqui 12 dias com ofertas especiais, aonde o teu sacrifício vai mover a mão de Deus, só se for o Deus do diabo. Deus não é um gatinho oriental que você põe uma moedinha e ele baixa a mãozinha te abençoando. Deus é o Senhor de todas as coisas. A sua boca e a minha deveria temer e tremer. É isso que falta nos nossos dias. Falhamos nos mandamentos, deixamos de cumprir porque levamos o nome de Deus em vão. Quando você age assim com a sua oferta, quando você age assim com aquilo que você põe, é isso que você está fazendo. Se arrependa, para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, meu irmão, minha irmã. Campanhas, votos, vou subir no monte para agradecer a Deus. Meu irmão, está pago. Se você vai subir no monte, se você vai orar, se você vai fazer qualquer coisa, porque você quer se aproximar de Deus, e esse é um instrumento que você se humilha na presença de Deus, porque você sabe que você não é nada, e Deus é tudo. Segue, meus irmãos. Esses são exercícios virtuosos na vida do crente. Agora, se você vai para lá, porque você quer alcançar o favor de Deus, miserável homem que tu és! Que tipo de cristão é você? O fundamento pelo qual nós somos chamados evangélicos se vem através da justificação da fé somente. Não somos merecedores de bênção. Você pode fazer tudo certo andando na linha. E muitas vezes você deseja isso quando você olha para o ímpio, tá vendo lá, não faz nada certo. Eu estou aqui cumprindo, e ele alcançou. Meu irmão, leia o Salmo 73, para você aprender como é que a gente lida com essas coisas. Você pode, como Lutero, no primeiro momento da sua vida, se mergulhar nessa angústia, achando que essa tua busca vai te levar de agonia em agonia, na sua própria força. E isso vai fazer com que você desista no meio do caminho e você adapte a lei. E aí você, então, é aquele pior tipo de crente que tem, que é aquele que acha que é por graça, e aí ele pega a lei e resume para ele e diz, o crente não pode beber, o crente não pode matar e não pode fumar. Eu não faço nenhum desses. Senhor, eis-me aqui. Você quer cumprir a lei? Cumpra. Você não vai conseguir. A gente camufla. Ou a gente pode, meus irmãos, entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você. E toda vez que você pecar, você não mais duvidar de Deus. Dobrar o teu joelho pedindo perdão. Jamais questionar o seu futuro. Porque você vive a justificação que lhe foi imputada. E esse é um ato único. E quando isso lhe alcança, a paz inunda o teu coração. E somos pacificados. Você que nos ouve aí, ou você que está aqui, que tem dúvidas acerca da sua fé, você entendeu que é graça, é favor imerecido. Sim, do jeito que você está. Se isso tem falado ao seu coração, eu não tenho dúvida
de que Deus tem tratado com você, procure eu, Mateus, o Josué, o Marcos e qualquer uma pessoa aqui da igreja para que a gente possa falar com você e conversar um pouco mais sobre essa fé. Mas lembre-se que não há nada que você faça para alcançar isso. Isso é graça e amor de Deus. E é nisso que o amor de Deus é aperfeiçoado. Pare de se ocupar tentando provar a si mesmo. Você vai estar sempre ocupado e não vai chegar a lugar nenhum. O trabalho está feito, meus irmãos. O trabalho está feito para você que ainda não é meu irmão na fé. A tarefa está completa. A expiação é plena. Nada foi deixado para você fazer. Sola fide. Justificação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e descanse nessa verdade. Eterno Deus, poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eis-me aqui junto com os meus irmãos, ó Pai, clamando a tua misericórdia para nós neste dia, Senhor. Que a tua palavra, que este conceito tão caro e importante, ao qual nós podemos, Senhor, descansar em ti, possa ser elevado em nossos corações e assim saibamos que tudo é mérito teu. E que nesse viver desta vida em santificação, aí sim conjugaremos no nosso dia a dia essa fé, buscando nos apresentar diante de ti como servos obedientes. Mas antes disso, o ato que nos justifica, esse sim é obra apenas tua, Senhor. Tende misericórdia de nós, das pessoas que nos ouvem, fala ao coração de cada um, e se assim for de tua vontade, que o Senhor possa trazer salvação à casa de cada uma dessas pessoas, e paz e tranquilidade em nossa igreja, e que com isso possamos cumprir com o chamado a qual o Senhor nos chamou na nossa igreja, no nosso bairro, aqui no centro de São Paulo. E assim, Senhor, oramos agradecendo, em Cristo Jesus. Amém.